este ano estou gravando uma aula para o 6º ano do ISERJ, mas outros alunos podem utilizar as informações que eu estou falando, tá certo? Mas vamos lá. Vou falar sobre os estados da matéria, tá certo? A segunda parte, já enviei a primeira parte. Vamos embora. Espera só um pouquinho. Pronto, vamos lá. Então é o seguinte. Eu falei sobre a molécula de água. A molécula de água, ela tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Mas não é só isso, ela não é uma molécula tão simplista assim. A molécula, ela tem uma parte que tem carga negativa e uma outra parte tem carga positiva. Isso é importante, que causa tanto atração quanto repulsão das moléculas. Então, as moléculas, elas tendem a atrair e ser repelidas e estão tendo uma energia, uma movimentação própria, tá certo? Isso vai ser importante, que vai tornar a molécula um solvente, já que ela tem uma movimentação ali, ela consegue solubilizar, fazer com que certas moléculas se tornem solúveis, se diluam na água, tá certo? Então, na hora que eu boto uma substância, a gente chama de soluto, e na água, que é chamada de solvente, nós formamos uma solução. Então, por exemplo, o que acontece com as moléculas, se eu botar um torrão de açúcar, né? O que vai acontecer? Esse açúcar, ele vai tender a se dissolver nas moléculas de água, tornando assim uma solução, né? Da mesma maneira, se nós colocarmos sal, a mesma coisa vai acontecer. Por que acontece isso? Tanto quando eu coloco açúcar, quanto eu coloco sal aqui, mas o sal é melhor de ser explicado. O sal, ele é formado de cloreto e de sódio, tá certo? Então, o sal de cozinha é formado tanto de cloreto, que tem carga elétrica negativa, quanto do sódio, que tem carga elétrica positiva. Como a água também tem carga elétrica positiva e negativa, essas moléculas, essas cargas positivas e negativas interagem com a água, fazendo com que as substâncias elas comecem a ser solubilizadas, tá certo? Por exemplo, por que não dilui quando eu coloco óleo? Porque o óleo, aqui está a molécula de óleo, ela tem uma parte dela que não tem carga elétrica. Então, fazendo com que a molécula não consiga interagir com a água. Então, na hora que eu boto óleo na água, o que vai acontecer? Vai formar 2 fases, ou seja, as moléculas de água e de óleo não vão conseguir se juntar. Isso é chamado de formação de fase. Fase 1 que tem água, fase 2 que tem óleo. E você vai ver que as moléculas de óleo, elas tendem a não interagir com a água, tá certo? Beleza. A água, ela pode estar em 3 estados. Claro que toda a matéria pode estar nesses 3 estados, tá certo? Mas vamos focar na água primeiro. A água pode estar no estado sólido, tá certo? Em que as moléculas estão próximas umas das outras e tem uma energia cinética de vibração, mas elas estão paradas num ponto fixo. Beleza. No estado líquido, as moléculas elas estão afastadas umas das outras, tem um espaço entre elas, e elas se movimentam entre elas, por conta dessas forças de atração e repulsão. E no estado gasoso, as moléculas têm um espaço maior entre elas e tem uma energia de movimentação muito maior. Ela chama de energia cinética, fazendo com que ela possa escapulir e tomar um volume, um espaço maior. Tá certo? Então, a matéria ela tem 3 características específicas. Um é o ponto de fusão, um é o ponto de ebulição e outro é a densidade. Vamos lá, o que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é a temperatura na qual a molécula sai do estado sólido e vai para o estado líquido. É o ponto de fusão. E o ponto de ebulição é na hora que as moléculas saem do estado líquido e vão para o estado gasoso. Aqui estão os pontos de fusão da água, né? 0 graus Celsius, e o seu ponto de ebulição. Certo? Vamos construir um gráfico para a gente entender isso? Olha aqui, ó. Até 0 graus, ela está no estado sólido. Ela, em 0 graus, ela começa a modificar do estado sólido, indo para o estado líquido. Acima de 0 até 100 graus, ela está toda no estado líquido, apesar de que algumas moléculas podem escapulir e evaporar. E do estado líquido,
o seu ponto de ebulição, onde ela muda do estado líquido para o vapor, é em 100 graus Celsius. A partir dessa temperatura, ela fica sempre no estado de vapor. Tá certo? Vamos construir o gráfico. Aqui tem a água pura. Ponto de fusão, 0 graus. Ponto de ebulição, 100 graus. Então, ó, ponto de fusão, 0 graus. Ponto de ebulição, 100 graus. Aí eu faço só uma conexão para mostrar que abaixo de 0 está no estado sólido. Aqui eu tenho a mudança do estado sólido para o líquido. De 0 até 100 está no estado líquido. Em 100 está no ponto de ebulição, que ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Tá certo? Vamos pegar outra substância, o nitrogênio, o gás nitrogênio. Aqui tem os dois valores, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então vamos construir o gráfico. Menos 195, então, ó, menos 195, aqui é o ponto de fusão do nitrogênio, e aqui é o ponto de ebulição, 47, o ponto de ebulição do nitrogênio. Eu faço a conexão, vamos fazendo retas. Aqui ela está no estado sólido, em menos 195 ela muda do estado sólido para o líquido, do menos 195 até 47 ela está no estado líquido. Aqui em 47, ela muda do estado líquido para o estado de vapor. É assim que constrói o gráfico, tá? Quando nós voltarmos, eu vou ensinar melhor esses gráficos para a gente exercitar e entender melhor, tá bem? E o que é densidade? Densidade é uma quantidade de matéria que está num certo volume, num certo espaço. Aí aqui, eu fiz um cubo, esse cubinho tem 1 centímetro cúbico de cada lado, beleza? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem uma quantidade de moléculas, então tem uma certa densidade. Aqui eu tenho uma quantidade muito maior de moléculas nesse mesmo espaço. Então, nota, essa substância aqui, essa que está em vermelho, ela é muito mais densa, porque ela tem mais quantidade de matéria no mesmo espaço. Tá certo? Beleza. Também falei do ciclo da água. Eu tenho a água dos rios, a água dos animais, das plantas, elas têm um processo de evaporação, que no caso dos seres vivos chama de transpiração. O vapor de água, ela alcança certas altitudes, se condensa e forma a chamada precipitação ou chuva. É chamada de precipitação pluviométrica, tá? Ou chuva. Precipita, ela infiltra no solo, tá? E vai para os lençóis subterrâneos. Nos lençóis volta para os lagos e rios, tá certo? Através da infiltração. Essa precipitação também tem um escoamento que vai chegar até os rios e voltando assim aos lagos, tá certo? Aqui nós temos uma nuvem. Uma nuvem, eu tenho moléculas de vapor, água no estado de vapor. Quando ela se condensa o suficiente, há um acúmulo e forma a água, que vai chover. Nesse estado aqui, ainda está no estado de vapor. Só nesse momento que há uma certa quantidade de moléculas de água no estado de vapor, ela se condensa e forma a chuva. É como se imagine se eu boto uma vasilha transparente, quente, né, com água quente, coloco dentro da geladeira. Você vai ver que vai formar gotas na parede desse vidro. Quer dizer, ela se condensou. O vapor de água se condensa e forma as gotas de água. Certo? Beleza. Qual a importância de entender o ciclo da chuva? Por exemplo, hoje nós temos uma preocupação muito grande. A indústria produzindo certos gases, ela pode se juntar com a água e formar os chamados ácidos, ácido sulfúrico ou ácido nítrico. Tem uma série de efeitos negativos. Pode provocar bronquite, conjuntivite, broncopneumonia, enfisema pulmonar, além de destruir as florestas. Tá certo? Muito obrigado, agradeço pela paciência. Vou passar um exercício, mas quando nós voltarmos, vou estar sempre ajudando vocês, tá, gente? Muito obrigado.